Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Vamos dar início agora à segunda metade do nosso congresso interno do Programa de Neurociências e Comportamento, programa 30 anos do NEC, Conectando Cérebros, revisitando o passado, discutindo o presente e construindo o futuro. Então, alguns informes iniciais, Este evento está sendo gravado e estará disponível no canal do YouTube do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A gente solicita que os celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso. Pedimos também que seja respeitada a sinalização dos presentes assentos. E o uso de máscara é obrigatório em todas as dependências da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos aqui presentes. Nesse momento eu passo a palavra então ao professor Dr. Paulo Sérgio Boggio, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, grande colega na época de doutorado, com o título da palestra Os Caminhos Futuros da Neurociência. Quero agradecer, em nome do programa, a sua presença, viu, Paulo? O seu aceite aí ao nosso convite e fique à vontade para a sua palestra. Obrigado. Olá, gente. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde. Eu queria agradecer muito pela presente. Quando eu tenho uma dúvida ou uma coisa para você falar para os caminhos futuros, automaticamente eu tento um pouco passar. Hoje eu ainda não muito isso, pensando em soluções, mas automaticamente para bem para trás. Eu me formei no instituto, eu tinha muita foto, eu tinha muito cruzamento, muito cabelo, celebres. Eu me formei aqui, fiz uma mestrado aqui, fiz meu doutorado aqui, então assim, eu sempre fui muito claro, sempre área, e quando a minha fez o convite, não tinha como falar, mas só para poder bem rapidinho, aceitando, porque é uma boa mudança do programa e porque é um programa que forma uma geração de geração, tem que estar formando quadros, formando pesquisadores de neurociência que são altíssimos no Brasil, provavelmente o nível da pesquisa farmacêutica não sei se estamos falando depois uma produção diferente na área do país, fora do país. Então, é muito difícil fazer uma coisa como isso. E aqui estão, eu fiz minha família aqui, que eu casei, com a minha esposa, também é psicóloga, formada pelo aqui. Fiz meu mestrado e meu doutorado em organização da professora Tereza, que é uma inspiração monstruosa na vida. E sempre tive a professora por perto, ela fez todas as plantas, mestrado, doutorado. E eu acho que é uma das figuras que me ajuda muito a pensar o modelo de pesquisa que eu faço, o jeito que eu quero, onde eu quero chegar, que caminho eu posso buscar, como que eu posso formar uma geração. Eu acho que esses momentos de celebração são bons para a gente externar coisas assim, e acho que é uma oportunidade boa para agradecer bastante, assim, uma inspiração para mim, de verdade. Eu acho que para todos que estão aqui, deve saber que eu estou pensando, uma inspiração para então, tirando essa parte agora mais do vamos começar a falar algumas coisas. Na parte da manhã, foi muito interessante alguns comentários, que o que eu vou falar parece que foi um pouco combinado. Porque, primeiro, sempre que a gente quer, o que a gente procura, como a gente faz, é difícil isso, eu não pergunto honestamente para isso. Na verdade, na minha disciplina, eu ensino que não dá para fazer várias questões, toda vez que eu faço o equipe sabe, especialista é um inteiro quando tenta fazer a questão. Então, falar do futuro não é exatamente para prever coisas, mas eu vou tentar falar um pouco do que eu acho que a gente precisa debruçar mais. E um pouco a mesma da manhã teve uma síntese muito boa sobre a necessidade de ter mais ciências humanas coladas com as ciências biológicas de uma maneira que fique evidente que não são duas áreas separadas, uma coisa de sistemas biológicos, que a gente está falando da sistema, é a mesma coisa, tem níveis de análise diferentes. Eu não falo das contas, eu digo isso. Então, eu vou começar com uma passagem que eu muitas vezes coloco, eu gosto muito do Desmond Tutu, falando desse livro que é o Dúcio,
E a nossa fé, um termo que não poderia faltar para definir a nossa fé, é que a nossa fé é segredária, a gente vive isso, a gente vive. Então, quando eu começo a pensar em neurociência do comportamento, a neurociência, até quando a gente desenvolve tecnológica, ela vai passando por várias etapas. E algumas etapas, foi para a gente entender, tem muito a compreender, de processos cognitivos, processos psicológicos básicos. A questão é, esse processo psicológico básico, ele não acontece de forma isolada no mundo, ele acontece em interação com o mundo. Por isso que a percepção que eu tenho do mundo, ela não é simplesmente algo individual, ela está na sexta compatível, por exemplo, de filiação, de proximidade, de fonte social. Eu estou fazendo alguns exemplos nessa direção. Para quem não imaginava ou achava que isso não fazia muito sentido, a pandemia veio mostrar muito para a gente, né? A pandemia, eu acho que eu vou considerar uma matéria chamada de grande experimento. É um grande experimento realizado que a gente está acompanhando e vivendo em tempo real. É um grande experimento de comportamento. Um grande experimento. E aqui eu acho que as ciências de psicologia, elas entram em tudo para ajudar a gente a entender vários mecanismos. Por que algumas pessoas programar para outras meninas, por que outras pessoas são a favor da vacina e outras não são? Por que os comportamentos variam entre as pessoas, entre os grupos? Isso a gente pode explicar e a gente pode entender. Logo no começo da pandemia, aqui parece o da ONU falando de uma coisa bem interessante. We're learning what works and what doesn't. That's why behavioral science is so important. It helps us to understand how people make decisions, so we can support them to make the best decisions for their health. E aí, juntando uma parte inicial da manhã, que o professor falou do problema que ele existe de investimento na ciência, é muito importante ver sério investimento em ciências humanas, na área sagrada. São fundamentais. Como a gente combate fake news, desinformação, tudo isso que eu falei agora, é imaginável, cenário. E a pandemia é bom. E aí, quando foi logo no começo da pandemia, eu percebi para me juntar com esse livro, que muito desse cenário é o que a minha manhã deixou muito claro, eu acho que esse é um dos caminhos importantes. É que a verdade para o valor. Não é só juntar pessoas que têm a cada um entender um pouco da área do outro, até essa apropriada. Eu já comentei isso, a diferença de interdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Quando eu juntar várias pessoas de formação diferente, você tem uma pessoa de formação diferente que foi disposta a entender a linguagem do outro e produzir a linguagem do outro com a própria linguagem e começar a montar muitas outras mais complexas. E se vocês forem ver esse quadro que a gente apresenta nesse trabalho, a gente usa a literatura da psicologia, da sociologia, da neurociência, de várias áreas, para mostrar o que a ciência já veio ensinar para a gente de outras catástroves e como a gente talvez pudesse melhorar. Principalmente, por exemplo, iniciativas de muitos projetos de pesquisa do MEC. E, por exemplo, a questão do risco, por exemplo, são coisas fundamentais. Tem gente, às vezes, da psicologia que acha que neurociência não tem nada a ver com isso aqui. Quanto tempo a coisa social, a interação entre o cérebro e o ambiente, entre o criminoso, se a gente fez esse apanhado de temas, é importante para resolver um dilema como esse. Não resolver um dilema muito claro. Às vezes tem vários, né? Mudanças climáticas. A gente já sabe. As pessoas estão acontecendo no planeta. Adianta dar só a informação? A gente já está vendo que não. Deveriam procurar os nossos valores, a gente não consegue. Não consegue. Às vezes até pior. Às vezes o argumento científico, para quem não está disposto a ouvir, está na outra bolha, ele sai, né? E a gente não consegue conversar. Pior, a gente está falando do contrário. A consciência de decisão é ajudada a revelar uma discussão clássica, que é a consciência e o consciência, o processo consciente para o inconsciente. E até no mundo da inconsciente brasileira, da sociedade brasileira, é um processo mental não deliberados, automáticos, rápidos, que poderiam,
debates como esse, eu acho que são caminhos importantes para os adolescentes que entrar de cabeça em várias áreas. Aí eu tenho pensado bastante interdisciplinar. Isso que eu estou falando é muito estudo discutindo o papel dessa questão das conexões sociais. Então, a proposta aqui que eu estou falando aqui é isso. A medicina social, a medicina precisa a relação entre as várias pessoas, ou eu poderia falar a relação entre vários sistemas biológicos dentro de um ambiente de contexto cultural se dá. A gente tem tecnologia para fazer coisas muito interessantes, inclusive nesse sentido. Então, se a gente for olhar como que a gente forma adultos, né? Então, a gente tem coisas assim, né? As tribos, as danças, os ritmos. De repente as pessoas se organizam num flash mob, né? O que leva a pessoa a se faz uma praça, de repente as pessoas estão em show, milhares de pessoas juntas. E algumas coisas que são interessantes é que a gente está vendo aqui, a sincronização de várias coisas. Eu acho que a sincronização de imagens, por exemplo, que é bastante, cantar, dançar, tocar o outro, são várias coisas que facilitam e aproximam socialmente esses são temas que tradicionalmente não são estudados no teológico, mas eu acho que tem cada vez mais ser explorados na cidade, para a gente entender, por exemplo, como estudar a proximidade social, e como a gente pode avançar. Aqui é um trabalho de uma autora, uma antropóloga, vocês já devem ter visto o número de Dumba, né, o número de relações que a gente tem da verdade, círculos de amizade, aqui é um trabalho de pesquisa mostrando o efeito, por exemplo, de você sincronizar movimentos na percepção, por exemplo, de dor. Então, é um efeito interessante, você sincroniza, põe as pessoas fazendo movimentos sincronizados, sincronizar, você pode modular a percepção de dor. E aí, onde eu lembro, aqui um trabalho do grupo da professora chamada Sônia, que eles manipularam com a ocitocina. E aí eles levam muito verbo, são manipulados com um hormônio, ocitocina, o aumento, a sincronização do movimento, eles deram um hormônio e depois pediram para as pessoas ficarem se movimentando e eles analisaram a grande movimentação. Durante a estação do hormônio, eles ficaram um aumento da sincronização. Então, eles começam a olhar os dois caminhos, olhando o comportamento e olhando uma manipulação, por exemplo, usando o hormônio. Aqui eu digo do nosso grupo, que também tem que entender um pouco quanto essa proximidade social pode interferir como a gente percebe as coisas. Nesse caso particular, algumas pessoas percebiam estímulos afetivos, então são figuras de dor, figuras positivas, e a tarefa das pessoas era assim, nós chegávamos a uma proposta, e aí o voluntário sentava aqui, uma pesquisadora ficava desse lado, a pesquisadora não falava assim de que eu só acabei de perceber que é uma coisa imprópria, mas desculpa, eu quero ter mais coisa de explicar. Olha só, ela estava aqui na sala do direito, e pior, né, ela tem um prato para a pessoa pôr a mão, né, que é pior, mas enfim, eu saio daqui, aí tem a pessoa está aqui, e aí ela está aqui ajudando, fora, falando, ela positivo e negativo. Enquanto ela está no momento, essa aqui coloca a mão e toca essa pessoa, um toque afetivo, um toque do papel leve de uma mão, vários detalhes afetivos, que eu acho que essa decisão ou você até algo toca a pessoa, você até algo que ela vai passar sozinha. Então, o que a gente está estudando é feito de toque humano, por exemplo, e de isolamento social na percepção de imagens positivas e negativas. Muita gente pensou foi um efeito muito interessante, por exemplo, na redução da percepção de estímulos negativos quando alguém toca a nossa mão quando a gente está fazendo treinamento. E a gente também achou outro efeito no outro caminho, que é não toca necessariamente, mas sim só que está alguém do seu lado, aumenta a percepção positiva que você está assistindo. No mundo real, como vocês estão vendo, que durante a comunhão só tem secretário, que é você agendar para assistir um filme da Netflix ao mesmo tempo que seus amigos. Qual que é a ideia? A ideia por trás tem, não sei se eles são ciência por trás, mas a ciência não vai explicar. Você saber que alguém naquele momento está assistindo com você, por exemplo, aqui, finaliza uma melhora, por exemplo, de uma afetiva da coisa. E já vai passar mais específica do serviço. Aqui, indo um pouco mais além, então a gente já viu, olhando para o comportamento, olhando
chamar isso hoje, mostrando o quanto, quando eu acompanho pares de pessoas, quando casais, em situações onde pode ter aplicação de dor, existe uma redução da aplicação de dor por aquele toque do parceiro, e um aumento da sincronização de algumas estruturas cerebrais. Então, agora estou interior do equipamento, pela manipulação e agora pela medida fisiológica. Então, na nossa comida, a gente vai fechando um aspecto importante do que nos faz o que a gente é, por várias medidas, por vários elementos. Aqui é um trabalho que agora a gente tem, por exemplo, orangotangos e humanos assistindo, por exemplo, uma tela, e a manipulação também pode ser muito simples. Eles dão um jeito de, em alguns momentos de humanos, eles estão olhando para o mesmo lugar. Então, a gente chama de atenção compartilhada. Não, só um jeito simples. Então, todo mundo olhando, está acontecendo isso agora, né? Está todo mundo olhando para o mesmo lugar, está todo mundo sincronizado aqui. O que eles acharam? Na situação de existir esse compartilhamento, quando acabava, a distância social entre esses indivíduos era reduzida, de uma maior aproximação. Então, o que eles fazem compartilhar a atenção? Aproxima o indivíduo, é de espécies diferentes. Não sabem disso, a atenção compartilhada já pode se ter um desenvolvimento da criança dos indivíduos. Aqui no meu grupo a gente consegue também alguns experimentos, por exemplo, para até a Pinacoteca, ela ensina uma professora de arte da Western Connecticut State University, do lado da psicóloga, do livro da doutorado, e a gente tem feito alguns trabalhos para verificar o quanto a gente consegue organizar a proximidade social, inclusive na percepção estética das coisas, perceber a arte, o museu, as coisas que a gente consegue fazer de uma encontro. Bom, essa primeira parte já acontece no panorama geral, então existe proximidade social, um elemento central do time e alguns elementos menos que a gente pode começar para estudar. Por trás disso, obviamente, tem alguns sistemas de referência envolvidos, e aí, se a gente for olhar a origem de vários estudos de processos de decisão, muitas vezes usando jogos autonômicos, vai lembrar daqueles clássicos que envolvem de atividade estelar, aumento de símbolo, em tarefas que envolviam, por exemplo, jogos autonômicos de ganho monetário, ou coisa do gênero. O interessante é que, nos últimos anos, começou a ter muito estudo dentro dos que a gente chama de neurosocial, olhando se existem outros perturbadores, além daqueles primários da alimentação, além desses outros meios secundários, o dinheiro, mas se questões sociais também têm um efeito nesse campo também. E aí várias pessoas começaram a crescer e começaram a mostrar que existe o que representa, né, o valor das coisas e a resposta que nós temos dos estudos anteriores, ela também aparece com recompensas sociais. E esse aqui é um estudo da Diana Rosa, agora ela está no David, que é bem interessante, as pessoas compartilhavam informações sobre si. Tudo isso é tudo zero, né? Agora, por um intervalo, tudo que a gente conhecia, a gente começa a conversar, é muito prazeroso, é muito interessante, são as histórias. Então, se quiser, de certa forma, não tem nem olhar na atividade cerebral, o que acontece com as pessoas que estão compartilhando. Então, ela vem um pouco como padrão da atividade, também a gente olha no estudo que vem a situação maior quando a gente contempla. Tem um estudo de um outro aluno que foi não de 2020, eu vou aqui, mas que é bem interessante também, que eles olharam depois, por exemplo, de você compartilhar informações na posição de um professor. Você não faz uma tarefa que você vai ter custo ou não ter custo, você dá uma informação para um suposto aluno. Então, em algumas situações, não dar informação é algo atrativo para si próprio. E aí você pode pensar, talvez eu prefiro não dar informação, eu vou acumulando recursos nessa tarefa. Tá? E o que eles observaram é que quando as pessoas privavam essa fronteira de eu vou dar informação mesmo que seja custoso, as pessoas percebem que também são aumentadas, ou seja, ajudar o outro, mesmo que tenha custo, também tem revelação nessa perspectiva que ele está falando. E mais interessante, quando a pessoa contrária, a pessoa que está não dá informação nenhuma para o outro, mas se dá com dinheiro, aumentar a situação, por exemplo, de
grupo que foi voluntário a isso, ele ia ser chamado muitas vezes para entrar no sexo, o grupo que ele saísse, ele ia ser muito instruído, muito ostracizado. E a questão é, qual é o efeito da exclusão? Então, quando você vê social, agora que tem mais, qual é o efeito da exclusão? E o efeito da exclusão, uma tarefa boa, que nos leva menos de 20 minutos, é uma redução naquilo que a gente chama de necessidades básicas sociais. Pertencimento, significado de existência, autoestima. E aí, um outro grupo que é o Nancy Lieberman, da esposa, a Naomi Klein, que é especializada na Universidade da Califórnia, e o Stephen Williams, na Austrália, eles testaram isso usando agora ferramentas de neuroimagem. E aí eles trouxeram então uma redução identitária do que tinha de dor social, foi que, usando uma tarefa, como aquela que a gente usou, só que não era um chefe, era um jogo que a pessoa está sendo destruída, além de abalar as necessidades básicas, o correlato neural também causava um circuito que a gente considera de dor física, ou seja, você tem uma regulação na área que normalmente processa dores físicas, quer dizer, uma dor real, mas não é outra dor social, é tão real quanto não vale, né, e por isso às vezes fica confuso na discussão. Então, olha só que interessante, então, o centro de dor social, estudar com ferramentas básicas, no comportamento, transformar, e agora uma informação que vem de neuroimagem. Muito bem. O mundo hoje é muito mais do que ser uma tarefa de laboratório. Por que a gente estuda essa questão de ciência? Porque na vida real, as pessoas estão nas redes sociais, estão curtindo posts de colegas, estão esperando que alguém poste uma foto, ela pegou, sei lá, uma placa no seu cabelo, uma foto na praia, a expectativa de que você vai curtir por milhares de vezes, de repente não tem problema, né? Pois é legal por conta disso, eu vou pedir para você fazer mais interessante. E aí, esse grupo de desenvolvedores também fala muito disso, né? Tudo acontece no cérebro quando a gente tem ferramentas como esse de curtida ou não. Obviamente, você já não tem que acontecer, você clica com Deus, e você clica para ter uma boa ferramenta de desenvolvimento. Não só para ver, só curtido, mas também porque é algo muito difícil dessa ideia da troca, daquilo que obviamente, existe uma distribuição desses dados, porque nós temos que fazer uma história de passar por muito mais, e aí os dados também vão se distribuir em função de alguma característica individual. Mas, falando no geral, a gente vai fazer isso daqui. Aí a questão é a seguinte, a gente está vendo a necessidade social que a gente tem, o mal que faz quando a gente é isolado, o bem faz quando a gente curta alguma coisa, quando a gente é sutil. Agora a questão é, isso não vai acontecer o tempo inteiro, os grupos são diferentes, e a percepção da gente é diferente sobre isso também. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para todo mundo deve lembrar, que é quando agora isso que eu estou falando se vincula, por exemplo, com as cadeiras de sensação e percepção do mundo, né? Um pouquinho dessa, né? E olha só que interessante esse exemplo aqui. Vocês lembram depois da volta? A gente está quase na eleição, né? De novo, depois da volta veio na época da eleição, né? Vocês lembram disso aqui? Eu acho que faz mal isso. Filmaram isso, ele foi lá, eu vou falar na lista dos ditadores. E aí, se eu resolver esse vídeo, eu vou fazer o estádio inteiro trabalhando, o chamado e gritando muito. Só que do outro lado do estado, tem um pessoal que quando ele falou, o pessoal começou a aplaudir. Então, o que está acontecendo agora? Que a percepção de uma parte, onde está todo mundo aplaudindo, a percepção de outra parte, que está todo mundo vaiando. É um fenômeno agora diferente, que segue como a começar falando. Tudo que ele está falando antes, que traz uma beleza para a história toda, ela talvez vá até um limite onde essa beleza agora tem composição de grupos que pensam de forma diferente, tem posicionamentos diferentes, talvez percebam as coisas de forma diferente. E aí é onde a gente entra nessa discussão. A nossa espécie ela é uma espécie gregária. Mas esse gregário, ele tem um limite que é o ele e o nós.
No início dessa história aqui, quando trabalha no grupo, muito interessante, para vocês fazerem isso aqui, aquela escala errada, né, da evolução, né, que faz falar uma partida até chegar na 20, né, que é errado, isso é um exercício teórico, às vezes eles usam isso para estimular as pessoas a responderem. Onde nessa escala você coloca os americanos? Onde você nessa escala coloca os árabes? Onde você nessa escala coloca os saídos? Eu imagino que aqui ninguém teria dúvida de que todos estão lá na ponta da escala, nós somos todos homo sapiens. Mas não é isso que acontece. A gente no laboratório tem usado essa escala como que estamos chamando de desorientação, e é incrível como no final acontece. Algumas nacionalidades a gente tem homo sapiens pleno, algumas vezes a gente tem um meio de caminho, uma organização gravíssima. Então aqui, quando a gente pensa naqueles slides iniciais, a gente tem proximidade social, tem o efeito que estamos recompensa quando tem algumas relações de aproximação do outro com a gente, tal, talvez agora a gente começa a ver que existe uma divisão de grupos. E aí a gente vai com uma definição importante, que é a definição da homofilia, né? Que pode ser uma similar da gente. A gente se organiza em bandas, a gente se organiza em grupos, mas não é qualquer grupo, são grupos que de alguma maneira tem alguma proximidade com a gente. Essa é a eu vou falar um pouquinho aqui para falar. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente está falando sobre isso, o que a Camila e a ela lá na elas fizeram? Elas, antes desses fenômenos todos, enquanto esse respeito à profissão, elas mapearam a rede de estudantes do Dallas College. Elas fizeram para as pessoas responderem na lista da luz, quem era mais próximo, quem era mais próximo, quem era mais próximo, e eles criaram um cafete. Então, olha só, isso aqui é um estudo que chama de a gente vê que a sociologia. Essa é uma definição, no meu sentido. Então, ela está fazendo levantamento, ações de pessoas em determinado grupo, em determinado contexto. Então, por exemplo, aqui, esse camarada está totalmente isolado. Esse aqui está sendo correspondente. Tem alguns pontinhos que são hubs de trocas bem importantes, eles referem e enviam a outras pessoas, essas são bem importantes. Então, para que ela fez isso? No momento seguinte, ela dessa rede, ela replicou algumas pessoas. Algumas pessoas têm muita proximidade social entre si. Então, aquelas pessoas que na lista, ela pode bem amigo. Depois ela pega uma segunda categoria, que é amigo, depois uma categoria. Não é amigo, tem uma categoria. Ela acontece que a pessoa laboratório e eu só por uma atividade na ressonância funcional, que era basicamente a produção de testes de vídeos. Ela estava interessada em saber quais eram as regiões certificadas reputadas enquanto ela vê o vídeo X ou vídeo. A pergunta dela era muito diferente. Será que existe uma correlação entre o padrão de atividade cerebral e o diferente cérebro em função da distância social? Ou seja, será que a forma como eu posso assistir determinados vídeos, ela é mais próxima da forma que realmente eu assisto vídeos versus da forma como a outra pessoa tem assistido vídeos? Vamos pensar no dia a dia nosso, né? Em meu sistema, as pessoas preferem de forma diferente. Por que eu posso pensar de forma diferente? Aqui ela estava tentando entender o seguinte, não exatamente o porquê, mas será que a distância social é uma coisa importante nisso? Então, nós estamos tendo agora sociologia, psicologia e neuroeducação para responder a esse tema. E olha só que coisa bem bonita, você já imagina o que aconteceu. Bem bonita que aconteceu. A primeira coluna, que está bem vermelhona, então cada linha é uma estrutura de cérebro. E a primeira coluna é a maior possibilidade social. E vermelho, quanto mais vermelho, mais correlação positiva tem na atividade cerebral. Então, a primeira coluna é o seguinte, temos várias estruturas cerebrais, há uma correlação alta no cérebro de pessoas que se conhecem. Elas não falaram sobre isso, elas simplesmente estavam assistindo isso. Então, aqui, a gente está fazendo o seguinte, a atividade cerebral, que vai passar por experiência,
Então, aqui está passando claro o quanto as neurociências vítimas que são sociais podem conversar muito mais conhecimento. Aqui, eu vou falar um pouquinho disso, mas a ideia é basicamente é que a gente vai ficar quando a gente está falando desse grupo, quando os desenvolvimentos são feitos, boa parte desses desenvolvimentos não são feitos por clusters, os clusters são feitos por autoria, mas muitas vezes eles também são flexíveis. A gente faz coalizões. Essas delas, a política, as coalizões que estão surgindo, né, que a gente pode enfrentar essa próxima eleição. Então, são coalizões inimagináveis, mas elas existem em função de um determinado contexto. Elas são flexíveis. E por trás delas, a gente tem representações morais dessas formações de grupo. Então, quem quiser dizer bastante sobre isso, é o professor Nunca de João Gabriel, que é o professor de Nova York. Ele estuda muito representações morais de conceitos, e entre eles conceitos de grupo. Então, nesse estudo, por exemplo, ele tem uma manipulação simples, um instrumento fácil da psicologia social dos anos 70, que é a história de você pegar pessoas que não se conhecem e atribuir. Você faz parte do grupo Cascavel, você faz parte do grupo Área. Só essa divisão de grupos já começa a criar uma certa identificação social em um grupo. E depois eles vão olhar se essa divisão, super arbitrária, que eu vou falar, ela tinha uma representação neural compartilhada entre os grupos e foi isso que eles identificam. Bem interessante nessa fala. E aqui é que está a história toda, porque você começou a falar de recompensa, e de repente você é um gráfico no caminho, que é quando os grupos parecem que visões diferentes. E o que está por trás delas no grupo caminho ideológico? Aí você fala que para experimentar uma escola, que é sentir prazer na dor do outro, uma sensação de você resolver aquela sensação de uma forma boa, uma visão separada, ainda que não seja organizada, até coisas bem sérias, você vê grupos questões de essa diferença entre as coisas. E eu vi que isso começava a tentar entender isso. E aí, basicamente, aqui começou a surgir um estudo. Lembra quais são os sistemas de recompensa injetando desde a perceber de nada para outra? Aqui começou a ficar interessante. Eles convidaram pessoas que eram grupos distintos para também assistir vídeos ou manipulações experimentais. E o que eles encontraram é que os mesmos específicos relacionados ao processamento de elementos de
base também na nossa linha. Como que eu consigo ampliar um grupo. E essa é a coisa que a gente já passou e passou a pouco para a gente entender. Como que a gente consegue criar menos formação de grupos discursivos de tanta realidade aqui? Como eu consigo quebrar as coisas, né? A gente tem que uma como a gente pode criar isso? Uma das coisas que a gente pode falar da filosofia política, que é uma questão de qualidade, mas ela está baseada em criar um grupo de falas, né? E aí, isso que eu estava falando, que o nosso trabalho para a gente é tentar localizar, compreender, não estou no comportamento, quando falar de ideologia, a gente pode melhorar a tecnologia, a gente sabe o que faz piorar o grupo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui, ó. Nesse dia, foi que eu trouxe a placa da Mariana, isso aqui é o que a gente chama de resultado da eleição coletiva. E quando a gente está meio próximo, muita gente estudando, uma das pessoas que estudam muito, as pessoas que remam, é a minha cara, a pessoa lá na área. Ela foi aluna do Pavel, professora excelente. E ela me discutiu muito isso, como você consegue provocar esse tipo de resposta, que é a fase nacional, que a gente conhece muito da psicologia, mas como se trata de uma questão biológica. A gente está tentando fazer o contrário, que a gente está agora achar uma estratégia para isso. A gente precisa definir essa estratégia nesse texto aqui tão rápido, simples, que a gente escreveu, pensando que a gente divide isso, que a gente pode tentar muito mais e aí a gente precisa colocar a literatura. Estou brincando. Vocês escutam? Aí a gente fez um levantamento da literatura de neurociência política e localizou itens que tipicamente fazem parte de um perfil de indivíduos que têm uma visão do mundo de um tipo diferente da visão do mundo de outro e que muitos candidatos fazem uso disso para conseguir espalhar informação, espalhar notícia e ganhar eleições, né? Isso no final das contas é isso. Então assim, obrigado. Então é assim. Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Então assim, meio que para encerrar, eu dei várias voltas aqui, né? Isso deve ter sido bem confuso, eu não queria estar no lugar de vocês. Mas depois de várias voltas, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O que eu vejo de futuro para neurociências, não de futuro, mas o que eu acho que é importante é o seguinte: a gente tem desenvolvimento de muita tecnologia, a gente tem distribuição de muita informação, mas se a gente não tiver isso aliado com ciências humanas e com conhecimento do que fazer sobre isso, a gente vai perdendo um pouco a mão das coisas. A pandemia, para mim, foi o exemplo claro do caminho que a gente pode tomar dependendo das escolhas que a gente faz. A gente precisa entender por que a gente faz essas escolhas, né? E entender como a gente faz essas escolhas por várias perspectivas. E aí é uma empreitada interdisciplinar mesmo, né? Então, grupos que juntem várias pessoas. E aí, quando eu digo interdisciplinar, para fechar com o que eu falei no começo, é interdisciplinar para valer. Então, por exemplo, meu grupo, a gente começou a trazer pessoas de várias áreas. Então, por exemplo, tem uma cientista política. Não adianta só ter uma cientista política no grupo. O grupo não vai ser interdisciplinar enquanto eu que venho da psicologia, o outro que vem da fisioterapia, enquanto a gente não entender a linguagem dela e se apropriar da linguagem dela, a ponto de a gente conseguir discutir coisas. Então, por exemplo, no começo a gente não entendia muito a lógica dela de pesquisa. A pesquisa em ciência política é muito diferente de pesquisa em psicologia. A gente pode falar assim, então vamos juntar o instrumento dela com o instrumento nosso e fazer uma pesquisa. Não, isso não é interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é outra coisa. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tentar seguir para resolver problemas complexos que a gente tem na mesa. Mudanças climáticas, para mim, é um dos grandes problemas
atuais. E eu acho que entender comportamento junto, obviamente, com tudo que está na base dos comportamentos, eu estou me referindo a toda a parte neurobiológica, é central para isso. Gente, desculpa se eu fui indo para lá, para cá, subindo e descendo, e ficou meio confuso. Obrigado mais uma vez, professora Daniela, pelo convite. Obrigado, gente. Valeu. Som. Som. Tá funcionando? Agora tá? Também não. Agora sim. Eu agradeço muito ao professor Paulo Boggio. Devido ao adiantado da hora, a gente vai ter tempo para fazer uma pergunta só. Gente, eu fui pulando muita coisa, enfim, mas esse tem um monte de artigo de uma forma muito superficial, por conta do tempo, né, óbvio. Quem quiser, nesses QR Codes aí, tem acesso à pasta que tem os artigos, tem tudo lá, todos os PDFs e tal, quem quiser pegar, vocês têm um material original, aí dá para ler com calma, não precisa acreditar em mim, enfim. Manda. Não, tranquilo. Tá perfeito, não, tá excelente, tá perfeito. Perfeito. Excelente. Dava para ter uma pergunta, não podia ser a pergunta mais complexa que essa. Essa é uma das questões que os próprios autores do paper e todo mundo que está fazendo estudo nessa linha, a gente não consegue responder ainda. Não tem condições de responder, porque para isso a gente precisaria ter, de alguma maneira, algum estudo que, eu não sei nem eticamente se seria possível fazer também, que conseguisse acompanhar o desenvolvimento, a criação de laços sociais e acompanhando o desenvolvimento cerebral. Ou seja, a gente não tem resposta para isso, na verdade. Exato, ou seja, elas estão andando muito juntas e passaram a compartilhar o mundo e processar de uma forma parecida, ou o contrário. A gente não sabe. Tem uma aposta grande que tem um padrão, já a princípio, de compartilhamento de processamento de informação parecido, e aí isso facilita a aproximação por similaridade desses grupos, né? Mais do que aproxima para depois criar o padrão. Esse é menos esperado. Ou seja, a princípio seriam padrões, pessoas com padrões mais já similares tenderiam a se aproximar mais e formariam esses clusters. E não o contrário, forma o cluster para depois desenvolver o padrão. Mas isso é uma especulação, né? Aham. Isso. É excelente. Não, é perfeito, a pergunta é perfeita. Muito obrigado de novo. Obrigado, Paulo. Nesse momento, convido a Liga Acadêmica de Neurociências para realizar a apresentação Liga Acadêmica de Neurociências no olhar.
Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Caê, eu sou uma egresso aqui do MEC, me doutorei no ano passado e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre a Liga. Vou também passar rapidamente para a Vitória. Oi, gente, tudo bem? Eu sou do terceiro ano aqui do ITU. Acho que é isso. Então, a gente veio fazer uma divulgação, principalmente para os professores aqui, sobre a Liga Acadêmica de Neurociências. Né? Nós somos a LAMP, Liga Acadêmica de Neurociências, Psicofisiologia e Percepção, fundada no Instituto de Psicologia da USP. E a gente vai explicar para vocês basicamente o que é, qual a motivação de criação dela, como que a gente está nesse ano, né? Que é o primeiro ano presencial que a gente está vivendo dentro do instituto, e onde a primeira coisa que eu acho que a gente queria divulgar é que a gente foi fundado no final de 2019. A gente é uma entidade organizada pelos acadêmicos de graduação, pós-graduação e docentes do IP. A gente tem como professor responsável por isso o Marcelo, mas temos aqui também no meio da plateia muita gente que ajudou a fazer esse processo, né, essa liga se fundar. É com certeza um projeto muito, muito coletivo. A gente tem como principal meta, né, a gente busca promover eventos e aproximar os estudantes, principalmente do Instituto de Psicologia da USP, mas estudantes em geral, de graduação, a temas relevantes das neurociências. E o nosso projeto, né, cada vez mais ser um hub de divulgação e de oportunidades científicas. Um exemplo disso é que hoje em dia um amigo, né, um ex-estudante, um ex-participante da Liga, me enviou uma mensagem esses dias falando que ele entrou agora na eles estavam oferecendo bolsas de iniciação científica e pediu para divulgar no grupo da Liga, e eu fiz isso. Então esse é um processo que a gente está cada vez mais buscando de fazer essa interação com os estudantes, né, com as pesquisas. Mas qual que é a importância, né, e a relevância disso, a necessidade de informar desde o início da graduação a importância das neurociências para a psicologia. E essa importância, é importante salientar, ela é algo que precisa ser construído. Né? Essa importância precisa ser construída porque ela não é dada. Principalmente aqui no Instituto de Psicologia da USP, a gente tem um perfil de estudantes que acaba sendo muito focado uma visão de clínica que é um pouco antiga, digamos assim. Então, a gente precisa desde sempre estar focado em mostrar para esses estudantes que tem muita coisa que dá para aprender, mesmo se você quiser seguir só a clínica, tem muita coisa que dá para aprender com as neurociências. E, só para finalizar a minha parte, né, eu deixo essa fala, que hoje em dia é um meme, um clássico aí do Galileu, dizendo que não é esse o caso Simplício, quando ele num dos seus livros, né, ele tentava explicar, ele criou um diálogo, né, entre ele e esse Simplício. Né, ele tentava explicar para ele argumentos contra o geocentrismo, e ele mostrava que, bom, você tem essas suas motivações, mas a coisa é muito mais complexa, não é esse o caso Simplício. E é muito disso que a gente tenta fazer com os estudantes, né, os ligantes, que a gente chama, que tentam entrar lá, que tem muita coisa complexa que, num primeiro momento, pode parecer que você já entende, mas a complexidade, como a gente viu na palestra anterior, provavelmente ao longo do dia inteiro, mas tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente ir atrás, e que às vezes a gente focar no conforto, na simplicidade de uma coisa, não dá certo. Então, essa é principalmente a grande motivação da Liga. Agora eu vou passar para a Vitória para explicar para a gente como que a gente está, né, nesse ano. Um pouquinho, como o Caí disse, sobre como a gente está organizado na Liga esse ano. A gente está com 18 membros, que são do segundo ano da graduação de Psicologia para cima. Isso é uma coisa importante de falar, eu acho. Esse ano a gente está só com pessoas da Psico. E para esse ano de 2020, a gente decidiu que a gente queria muito que os calouros participassem. Ano passado, por exemplo, a gente tinha só 3 calouros participando da Liga, e esse ano a gente aceitou 23 calouros, que é bem diferente, né? Tanto é que o que a gente pensa para a Liga atualmente, principalmente pelo que o Caí disse, da importância disso ser construído desde o início da graduação, a gente está tentando implementar nas nossas práticas como Liga. Então, como que a gente faz isso no nosso dia a dia? A gente tem reuniões semanais, mas a gente divide entre reuniões acadêmicas, que a gente vai discutir algum tópico, e na semana seguinte, reunião administrativa,
para a gente da gestão pensar como que a gente vai discutir isso, o que é importante estar nisso. Porque, principalmente, pelo fato de que agora a gente está com muitos calouros, pessoas que muitas vezes vêm sem um conhecimento de neuro muito aprofundado, ou, por exemplo, nem sabe direito o que é uma sinapse, assim. A gente precisa pensar direitinho, como gestão, o que a gente vai fazer para introduzir eles para a neuro. Então, como que a gente faz reuniões acadêmicas presenciais? A gente fez uma reunião, na verdade, que a gente só ficou assim, gente, por favor, qualquer coisa que vier na cabeça de vocês, vocês falam. E a gente vai tentar juntar com o neuro. Então, foi muito legal, porque... Pode passar. A gente acabou decidindo que a gente ia ter um ciclo básico de coisas que, assim, muito tipicamente estão nos cursos de neurociência. Por exemplo, emoções, sono e vigília, que são tópicos mais, entre aspas, básicos, não são básicos, né? Mas, assim, normalmente estão sempre nesse ciclo de coisas que todo mundo deve saber sobre neuro. E depois a gente vai começar a falar de outros tópicos também, que sejam mais complexos, tipo neuropatologias, neurodesenvolvimento, e enfim. E também uma coisa nova que a gente está tentando implementar esse ano é justamente fazer palestras com especialistas na área, mas não somente pesquisadores. Óbvio que, assim, nosso foco continua sendo em pesquisa, mas também pessoas que trabalham com neuro no dia a dia. Por exemplo, neuropsicólogos e outras coisas. Por exemplo, o seu amigo que trabalha com neurocirurgia, não é? É. E nosso projeto também para o segundo semestre é justamente fazer um simpósio que, assim, por nós estarmos um instituto de pesquisa, a gente quer que nossos membros estejam conectados com a pesquisa desde muito cedo. Então, a nossa ideia é que as pessoas que estão na Liga possam apresentar suas pesquisas e também, em continuação com um projeto que aconteceu em 2020, fazer a Jornada da LAMP, em novembro, que é justamente um evento para a gente tratar de certos assuntos de neuro. Acho que é isso. Pode passar. E só para finalizar, eu acho que é bastante importante, né? Esse projeto começou, eu acho que com uma ideia lá desde 2018 de formar o pessoal da graduação para estudar isso, né? E é que a gente quer nos consolidar como uma ponte entre a graduação de psicologia no IP e a pós-graduação em neurociências, né? Quanto mais gente a gente puder, quanto mais gente da psico a gente puder colocar no NEC, vai fazer bem para o NEC, vai fazer muito bem para a psico. Então, é basicamente isso que a gente está querendo. E a principal intenção de apresentar aqui é para talvez conseguir leverage, para convidar muitos de vocês, professores aí que estão aí na plateia, ou pesquisadores, para um dia vir apresentar para a gente. Então, é basicamente isso. Muito obrigado. Agradeço o Caê e a Vitória pela apresentação da Liga. Teremos agora a apresentação dos 4 resumos que foram selecionados, um para cada área do programa, entre os alunos do nosso programa e pesquisas realizadas dentro do nosso programa. Cada apresentação deverá ter, no máximo, 10 minutos, serão rápidas, e eu informo que, devido à nossa programação, não teremos tempo para perguntas aos palestrantes, mas eles estarão na sessão de painéis, logo na sequência, ali junto com o nosso café, para esclarecer as dúvidas e conversar com todos que tenham aí perguntas a serem feitas. Então, primeiramente, eu convido então a doutoranda Mirella Ramacciotti para apresentar seu resumo Individual Differences in Executive Functions, Stress, Response and Behavioral Assessment, representando a área de desenvolvimento e plasticidade. Muito obrigada, professor Marcelo. Vocês me ouvem bem? Okay, let's switch to English then, because I'll be talking to you about the visual differences in executive functions, stress response, and behavioral assessment. I'm a PhD candidate here at the Neuroscience and Behavior program, here at the Psychology Institute at the University of São Paulo. So, by means of introduction, we know by far that environmental stressors, coupled with a more sensitive profile, detonate that may interfere negatively with development and learning.
And here I bring to you some theoretical underpinnings for this background that we have. The first, the differential susceptibility theory, also known as DST, proposed first by Belsky and colleagues, that postulates that we have different profiles when encountering adversity and stressful experiences. Also, we know that stress early in life translates into reactivity to stress and cognitive deficits in adulthood, mainly from the research by Lupien and colleagues 2009. Talking about executive function, we know that executive functioning skills underscore school readiness. And here I bring Blair 2002 to be coupled with domain-specific inhibitory control, one of the main executive functions, undergirds cognitive and social learning and subserves attention and memory, from the work of Casey and colleagues back in 2000. And this to bring to you our objective here today, that is to assess a profile of individual differences regarding biomarkers of stress response, executive functions, and global behavior in a pre-kindergarten sample. How did we do this? We brought a composite of measurements. We coupled to your left what we called subjective measurements, because they were taken from caregivers to the child, with, to your right, objective measurements, because they were taken directly from the child. So you have up above child behavior checklist that measures social competence and behavioral issues. And here, higher scores denote a more maladaptive, that is, not adaptive profile, a poor behavior. And we have an objective measurement, hair cortisol concentration, that measures stress levels. We have a subjective measurement taken from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, a questionnaire to measure socioeconomic status. And here we drew for our analysis, parental education, both maternal and paternal, with income levels. We also assessed children objectively in their executive functioning by means of a go-no-go task. And we also had a subjective measurement, a pediatric quality of life questionnaire, to measure child's quality of life and well-being. And we also brought a functional near-infrared spectroscopy to measure brain area activation. This is still under analysis. Just to make sure, objective, so subjective to your left, objective to your right. And this, we formed this composite of hair samples. This was our no-go stimulus for the children in the task. And we have one of the children that took part in our study with the spectroscopy. Together, we formed the objective together with the subjective measurement. So we drew a correlational analysis in our sample. It was very hard because it was taken in 2021 when schools were on and off with COVID restriction. We had a very restricted access to the early care center, but even so, we found some very interesting results here. First, we took hair samples, as I showed you, for a 3-month period to assess their levels of cortisol. And we found rising levels of hair cortisol over the 3-month period. We also found correlations for all the measurements we took
conditioning a hair cortisol concentration with poor behavior, with quality of life, with performance in the executive function, with accuracy in the executive function, the task, and a measurement of accuracy in the executive function with the feedback. There was also a stimulus that we introduced in the task. And a very interesting results. Girls outperformed boys in every measure we took. So now I bring to you some figures just to show you what we found in terms of numbers. And here in this graph, it's an interval plot. You can see by the means, boys to your left, girls to your right. Boys with a higher score. Remember here we're talking about maladaptive behavior, the child behavior checklist. According to boys, left, girls, right. And here for the quality of life, that's why, I bring in different colors because girls are to your left, indicating a higher score in the quality of life as assessed by their caregivers. Another, we found a composite, as I told you, for socioeconomic status. Although we found no correlation with hair cortisol levels in our sample, we brought to you here, again, girls outperforming boys by the way of means in the interval plot. As you can see, girls to your left, boys to your right. And here the objective measurements. Here to your left, we see boys in the interval plot with higher means than girls in the high cortisol concentrations throughout the 3-month period. And what we found, the levels for July, the levels for August, and the levels for September. That is, as COVID restrictions were being phased out, cortisol levels were rising up in our sample. Performance in the executive function domain general and inhibitory control domain specific. Again, we found boys taking more time in the baseline condition than girls to your right. And in the opposite situation, our interest condition when they had to inhibit, that is, taking more time to inhibit, is what we expected to find, because it denotes a better performance. And again, we saw that girls outperformed boys. Accuracy and inhibitory control, here is the percentage of errors made in the interest condition. As you see, boys first with more errors than girls. And finally, when we introduced the feedback stimulus, EQ sensitivity stimulus after the interest condition to signal and see how they were processing or how aware they were of the feedback given to correct their behavior next time round. Again, girls perceived feedback better than boys. In conclusion, when considering individual differences in the pool of data related to school readiness, boys tend to lose the most. Accuracy, inhibitory control, our interest condition, conditioned on stress levels, measured by hair cortisol concentrations, may be differentially developed by boys and girls. Thank you so much. Thank you for CAPS for furnishing the funds for the ELISA kit to process hair cortisol concentrations. Here are my references. Thank you for your attention. Obrigado. Obrigado, Mirella. Convidamos agora o doutorando Alan Felipe Rodrigues Caetano para apresentar seu resumo Alexitimia e psicossomática, o empobrecimento da linguagem e os processos do adoecer, representando a área de História, Filosofia e Educação em Neurociências. Não está com ele, né?
Boa tarde, pessoal. Olha, eu trouxe nosso objeto de estudo. Não pode faltar, né? Queria agradecer ao professor Marcelo, meus cumprimentos, a todos que estão aqui, aos grandes mestres. Eu estou fazendo 10 anos de USP, sou filho da casa, mestrado, graduação e concluindo doutorado agora no fim deste ano. Nós vamos ter a apresentação dos pôsteres. Eu vou passar para vocês a escala de alexitimia de Toronto. Os colegas vão passar quando forem expostos os pôsteres. Quem quiser participar, tá? Coloca ali as informações para a gente poder publicar numa revista internacional. Bom, o tema da minha pesquisa é altamente contemporâneo. Psicossomática e alexitimia, o empobrecimento da linguagem e os processos do adoecer. Aqui essa charge do Quino, né? Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? A gente sabe muito bem que quando não colocamos para fora nossos sentimentos, nossas emoções, nós adoecemos. Existem bases neurobiológicas, existem processos muito bem fundamentados por trás disso. Eu vou, em 10 minutinhos, vou tentar expor para vocês um pouquinho, tá? Então, etimologicamente, a alexitimia significa ausência de palavras para as emoções. Dizendo de outro modo, a gente chama de analfabetismo emocional. A pessoa não consegue dizer o que está sentindo, não consegue nomear os sentimentos, os afetos. E o que acontece? É uma espécie de represamento. Nós represamos esse conteúdo psi e ele vai encontrar uma vazão pela via somática, através do nosso organismo. Basicamente, nós temos a alexitimia primária e secundária. A primária, ela está ligada à estrutura da personalidade, que é a nossa primeira infância, a nossa formação educacional. Ela tem uma base recente. A segunda, a secundária, ela vem embasada em traumas. Então, por exemplo, internações a longo prazo, perdas, processos traumáticos. Ela faz com que o sujeito deixe de expor em palavras, né? E somatiza. É interessante observar que a organização psíquica dos pacientes, chamados pacientes alexitímicos, é o que a escola francesa de psicossomática chama de pensamento operatório, no nome do professor Pierre Marty. Então, nós temos algumas características, como, por exemplo, a pobreza das relações simbólicas. O que acontece? A dinâmica da comunicação virtual, ela vem empobrecendo a comunicação oral. Nós passamos muitas horas dos nossos dias comunicando por texto, e isso movimenta outras dinâmicas neurofisiológicas. Às vezes nós observamos a qualidade de uma elaboração frasal, a disposição das sentenças do sujeito, sentenças curtas, sentenças baseadas em sim ou não sei, muitas das vezes. O pensamento operatório também está muito relacionado ao pensamento exterior. Tá? Pessoas altamente racionais acabam tendo sonhos empobrecidos, sonhos rústicos com pobreza simbólica, relações utilitaristas. Tá? Bom, essa pessoa é minha amiga a partir do momento que ela me serve deste modo. Bom, a minha vida é encontrar os recursos financeiros, prover uma família e assim por diante. Nós observamos níveis de adoecimento de sujeitos ligados a essa formulação. Qual formulação? Formulação de uma estrutura de pensamento. Tá? No caso, o pensamento operatório, o excesso de racionalidade. Aí vocês perguntam, professor, como proceder? Vamos temperar. Temperança, temperar a razão com um pouco de emoção e vice-versa. Esse tipo de pensamento está muito ligado à nossa estrutura cultural e comercial.
Ok, quando um conflito psi não é elaborado, a atenção buscará uma vazão por via emocional e somática. O intuito dessa descarga é promover a homeostase psi. Homeostase é um conceito da biologia que quer dizer basicamente equilíbrio dinâmico. Tá? A saúde e a doença são fronteiras muito tênues. Há dias que nós estamos mais doentes, outros menos. Há dias que estamos mais saudáveis e vice-versa. Então, observem bem. Essa é a representação como se fosse um rio com 2 braços. Uma tensão emocional, uma tensão psi. Ela encontra uma espécie de bloqueio no nível simbólico, no nível psi. O que acontece? A catexia, a energia psíquica, ela vai retomar e vai transbordar sobre o corpo. Nós temos inferências de dados que mencionam que 80% dos pacientes que chegam ao pronto-socorro apresentam sintomas somáticos, que são os pacientes que fazem uma bateria de exames e não apresentam nenhuma alteração orgânica. Tá? Aí vocês perguntam, professor, como proceder? A ideia é encontrar uma vazão. Pode ser através da palavra, atividade física, dança, música, arte, leitura, escrita. Cada um de vocês deve encontrar a sua vazão. Então, nós temos ali emoções reprimidas, ressentimentos, culpa, perda, sentimentos díspares. Tudo isso vai alocando esses processos psicossomáticos. Então, por exemplo, vejam bem, a gente sabe muito bem que as palavras têm poder, né? Quando nós pensamos, nós recrutamos circuitarias neurais e tendenciamos o nosso cérebro a produzir certos neurotransmissores. Isso é basilar. Tá? A mente, para o neurocientista, é extremamente diferente da mente dos filósofos. Existem semelhanças, é claro. Porém, nós observamos que as palavras têm um poder que nós embasamos hoje em dia em estudos científicos. Tá? Então, aí nós temos 3 exemplos, né? São valências emocionais positivas e negativas. Psicossomática, psique, né? Mente. Mente é do latim, né? Mens. Mens sana, incorpore sano. Soma, corpo. Psicossomática, mente, corpo. Tá? Às vezes, na escola, nós aprendemos o quê? O ser humano é ombro, cabeça e troncos. Né? Às vezes, vamos um profissional de psi, ele analisa a mente. Vamos em um profissional médico, ele analisa o corpo. Né? Eu, meu coautor, professor Avelino, nós costumamos dizer que não existe paciente mula sem cabeça e alma penada. Né? Somos alinhados, corpo e mente. A mente, na nossa concepção, é um órgão biológico que está dentro do cérebro. Né? Muitas vezes nós representamos a mente através de um balão de pensamento, como se estivesse fora do cérebro. Porém, a mente possui seu modo de organização, seu modo de estruturação e funcionamento. A abordagem psicossomática leva em consideração o ser humano em sua estrutura biopsicossocial. Foi o que nós estamos falando aqui. Transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. O cérebro não se reduz à caixa craniana. O cérebro está no corpo inteiro. O corpo está no ambiente. A mente está no cérebro. O cérebro está no corpo, o corpo está no mundo. Tá? Uma visão integral, uma visão totalitarista. Assim buscamos, são nossos esforços. Então, a psicossomática trabalhando com os processos emocionais. No caso, nós temos a disposição psi, medo, raiva, tristeza, processo fisiológico, sistema músculo-esquelético. Estou nervoso, estou rígido. Né? Às vezes nós encontramos em determinadas expressões a relação mente-corpo, como, por exemplo, os professores me desculpem o linguajar, mas, abre aspas, estou cagando de medo, né? Fecha aspas. Esse medo é a linguagem psi. Cagando é o quê? É o processo fisiológico.
Relação mente-corpo, está delineado na sentença. Nós observamos, por exemplo, nesse nosso amigo, olha, estou muito estressado, isso no plano psíquico. Tá? Isso influencia diretamente nos processos neuroquímicos do cérebro, que ele vai tendenciar de acordo com os conteúdos que estão passando na psique dele. Às vezes nós olhamos para a feição de uma pessoa, nós sabemos o estado emocional dela. Né? Observamos o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Ok, liberou ali neurotransmissor, joga na corrente sanguínea, estimula suprarrenal, libera cortisol, cai na corrente sanguínea, altera os mecanismos fisiológicos. Aí vocês perguntam, professor, é causal? Não. Não é porque você está estressado que o seu sistema digestivo está comprimido. É concomitante. São dois lados de uma mesma moeda? Sim, são dois lados de uma mesma pessoa. Tá? Então, veja bem, existe uma linguagem fisiológica, que é a linguagem dos órgãos, e a psíquica, a simbólica. Nós dizemos que o que a boca não fala, os órgãos vão dizer. Tá? E nós observamos que as doenças, eu estagiei no HU com o professor Avelino, nós observamos que não existe um sorteio. Paciente do leito 22 recebeu essa doença, do leito 25, essa doença. Não, a doença está relacionada com a história de vida do paciente, sua biografia e com a sua biologia, que são as predisposições fisiológicas. Tá? O ser humano é um ser extremamente complexo, a gente sabe muito bem disso, né? Então, a psicossomática, junto com a lexitimia, ela vem abarcar esses processos que nós observamos diariamente. Estou com problemas gastrointestinais, vai no hospital, faz exames, não acontece nada. Só para concluir, eu tive um amigo que gastou R$5.000 com exames gástricos e não tinha nada. Aí, quando eu fui orientando ele e explicitando como são os processos, a coisa foi diluindo e ele encontrou uma vazão. Tá? O tempo é curto. Então, muito obrigado. Nos comunicamos no painel e espero a contribuição de vocês com a pesquisa. Obrigado. Obrigado, Alan. Convido agora o mestrando Willer Bruno André Silva para apresentar o seu resumo avaliação do comportamento de fumantes que influenciam a recaída. Relação entre fissura, reatividade emocional e desvalorização por atraso, representando a área de neurotransmissores e comportamento. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Willer. A minha pesquisa é a avaliação do comportamento de fumantes que influenciou a recaída. E a pesquisa é tentar relacionar a fissura, a reatividade emocional e desvalorização por atraso.
pesquisa está sendo feita por mim, Willer, e pelo meu orientador, Fábio Laser. É importante ressaltar que a pesquisa tem o apoio financeiro do CNPq, embora não esteja visível. Bem, introdução. A pesquisa, a literatura científica tem vários relatos de como o uso do cigarro é prejudicial para a saúde, mas o que é mais já é consolidado na literatura é que o uso do cigarro de forma crônica provoca uma série de neuroadaptações no indivíduo, e dentre elas o sintoma da abstinência é o que é mais presente, resultado da neuroadaptação. Todo esse conjunto de situações, como o uso do cigarro de forma crônica, neuroadaptação e sintoma de abstinência, provoca uma série de alterações no comportamento do indivíduo, principalmente em situações onde o indivíduo experimenta a ausência do consumo da nicotina ou do cigarro. Nesse sentido, o comportamento do indivíduo fica bastante alterado, principalmente em situações de tomada de decisão. Por isso, a pesquisa se concentra em entender como é que o comportamento da recaída acontece. Bem, outra situação que está bastante consolidada na literatura científica comportamental é que o comportamento impulsivo e o consumo de drogas está bastante relacionado, principalmente em indivíduos em recaída. Ora, se eu já tenho um comportamento impulsivo bastante presente no comportamento da recaída, eu já tenho um alvo bastante interessante para poder estudar, que é o comportamento impulsivo e como é que ele está presente na recaída. A partir disso, a partir de identificar esse alvo que é comportamento impulsivo, a gente pode utilizar o protocolo do TEDA, que é a tarefa experimental de desvalorização por atraso, que de certa forma mensura o grau de impulsividade do indivíduo. Então, basicamente é isso. Bem, diante disso, qual que é o objetivo da nossa pesquisa? Primeiro, identificar o grau de impulsividade dos indivíduos, seja fumantes regulares ou indivíduos que estejam em recaída recente, esses 3 grupos. O segundo ponto é identificar ou mensurar a reatividade emocional em fumantes e fumantes em recaída. Importante ressaltar que reatividade emocional é reatividade emocional quando o indivíduo está associado a pistas que estejam associadas ao cigarro. Então, por exemplo, um indivíduo vê um copo de café, ou, sei lá, ele vê uma fumaça que indiretamente relaciona ao uso do cigarro. A gente vai tentar entender como é que essa reatividade emocional acontece nos 2 grupos, fumantes e fumantes em recaída. Por último, a gente vai tentar mensurar aí a fissura em fumantes e fumantes em recaída, que é o grau de necessidade de consumo iminente do cigarro. Perceba que aqui a gente só vai mensurar o comportamento dos 3 grupos, fumantes em recaída e ex-fumantes, só para mensurar o grau de impulsividade. Nos demais, a gente vai tentar utilizar somente grupos que já fazem o uso do cigarro de forma contínua. E aí, por último, a gente vai tentar relacionar esses 3 itens, esses 3 fatores, para tentar entender como é que eles se relacionam entre si e se isso, de certa forma, explica como o comportamento da recaída acontece. Metodologia, como é que o nosso trabalho vai ser feito? Bom, aqui está a nossa pirâmide da nossa metodologia, e como todo trabalho, a base da pirâmide é o delineamento. O delineamento da nossa pesquisa ele vai ser feito de forma experimental e vai ser feito de forma online e remota. Por ser feita de forma online e remota, a gente pode trabalhar com um grupo bastante grande. Então, o nosso N, a nossa amostra vai ser de 120 pessoas, e nós vamos trabalhar com 3 grupos, fumantes em recaída e ex-fumantes. Então, a gente vai trabalhar com um número total de 120, 40 por cada grupo. E o nosso último indicador aqui, a gente vai tentar mensurar alguns indicadores, que é a dependência do cigarro, comportamento de uso, como é que o indivíduo faz uso do cigarro, se é quando ele acorda, se é quando ele vê televisão, se é quando ele consome café, enfim. A gente vai tentar mensurar também a impulsividade, a fissura, que é o desejo iminente de consumo do cigarro, e a reatividade emocional. Bem, a partir disso, quais instrumentos nós vamos utilizar
tentar mensurar todos esses fatores, todos esses itens. Primeiro, nós vamos utilizar o questionário de tolerância de Fagerstrom, que o objetivo dele é dar um grau para a gente de dependência de uso. A partir dessa ferramenta, a gente consegue entender quão dependente do cigarro o indivíduo está. O nosso segundo questionário, nossa segunda ferramenta é o questionário sobre o comportamento de fumar, que vai dar para a gente o perfil de consumo de cada indivíduo. Isso é, se o indivíduo faz o consumo do cigarro pela manhã, ao final do dia, se ele faz cigarro quando ele está bebendo café, enfim. A nossa terceira ferramenta é o TEDA, que é a tarefa experimental de desvalorização por atraso. Esse protocolo que permite nos dar um grau de impulsividade de cada grupo. Então, a partir daí, a gente consegue tentar fazer alguma relação entre eles. E a nossa última ferramenta aqui é a avaliação de fissura e reatividade emocional, quando associada a pistas do cigarro. Então, a nossa seleção vai ser realizada pelas redes sociais. Então, a nossa amostra vai ser elaborada por conveniência. Bem, o resultado, nós ainda não temos resultado, porque o estudo está em fase de coleta de dados, né, obviamente, mas a gente tem algumas hipóteses do que pode acontecer, o que não significa que vai acontecer exatamente dessa forma. Bem, a nossa primeira hipótese é que aconteça uma relação, é que a gente consiga observar uma relação entre alta dependência e experiência mal-sucedida do cigarro, mal-sucedida de interrupção do cigarro, com alto nível de desvalorização por atraso. Ou, em outras palavras, a gente espera observar que um indivíduo que é bastante dependente do cigarro e que não conseguiu fazer a parada do uso dessa substância, esteja relacionado também com um alto nível de impulsividade. Essa é a nossa primeira hipótese. Nossa segunda hipótese é que a gente consiga observar também uma relação entre duas coisas. Primeiro, alta reatividade emocional, fissura, com uma alta desvalorização por atraso. Então, a gente espera observar, por exemplo, que indivíduos que tenham bastante reatividade emocional, quando a gente apresenta algumas imagens relacionadas ao cigarro, e que apresente bastante desejo de consumo iminente do cigarro, apresente também bastante impulsividade. Então, essa é a nossa segunda hipótese. Por último, a nossa última hipótese é que a gente espere observar aí algumas diferenças. Não uma relação, mas, enfim, uma diferença de alguns fatores. Então, a gente espera que fumantes em recaída apresentem mais nível de reatividade emocional quando apresentado figuras associadas ao cigarro do que fumantes regulares. Então, essa é a nossa última hipótese. Ou, em outras palavras, a gente espera que aquele indivíduo que tenha tido uma recaída recente do cigarro tenha mais reatividade emocional quando eu apresento figuras para eles associadas ao cigarro do que um indivíduo que nunca parou de usar cigarro e continua fazendo uso crônico dessa substância. Enfim, essa é a nossa última hipótese. O trabalho vai ficar disponível no painel e eu fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigado, e é isso. Obrigado, Willer. Convido a pós-doutoranda, a doutora Kalene Samer Moreira Vidal, para apresentar seu resumo, associação entre alteração da visão de cores adquirida e neurodegeneração cerebral detectada pelo exame de PET scan em pacientes com comprometimento cognitivo leve, doença de Alzheimer, representando a área de sensação, percepção e movimento. Então, gente, eu vou tentar correr, e nós estamos atrasados. Então, esses são parte dos meus resultados do meu pós-doutorado, que com supervisão da professora Dora Ventura, que a gente já finalizou. E é a associação entre alteração da visão de cores adquirida
e neurodegeneração cerebral detectada pelo PET-scan em pacientes com CCL, comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer. Então, rapidamente, a doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva, irreversível, que culmina com uma perda cognitiva e da funcionalidade. Segundo a OMS, 60% a 70% das demências são ocasionadas por Alzheimer. Poxa, voltei aqui. As alterações cerebrais, elas surgem décadas antes dos sintomas cognitivos. Em torno mais ou menos de 20 a 15 anos, a gente já tem alterações cerebrais, como a presença das placas beta-amiloide extracelular e as presenças de amaranhados neurofibrilares intracelulares ocasionados pela hiperfosfolarização da proteína tau. E o comprometimento cognitivo leve, ele é um estágio intermediário entre o envelhecimento normal e a demência. O que caracteriza o comprometimento cognitivo leve é que ele é um declínio cognitivo, mas sem perda da funcionalidade. Então, a pessoa ou os familiares começam a referir que o paciente está tendo algumas alterações, mas ele continua executando todas as atividades dele normalmente. O que é interessante é que 12 a 15% dos pacientes com CCL evoluem para Alzheimer. Então, com base nisso, a preocupação hoje em dia é fazer diagnóstico precoce. Se as alterações cerebrais elas acontecem 20 anos antes dos sintomas, então tem se tentado encontrar biomarcadores que possam identificar essas alterações antes dos sintomas. Atualmente é usado essa classificação aqui, ATN, que é o do Research Framework, que foi publicado em 2019, e que, basicamente, o A seria a presença da placa de beta-amiloide, que pode ser identificada pela coleta do líquido ou através do PET-scan, né? Tomografia de emissão de pósitro ligado ao composto B, para poder identificar a placa beta-amiloide. Também o T seria a proteína tau, que você pode identificar através da coleta do líquido, e também pelo PET, mas ainda é experimental o PET em relação a tau. E o N seria a neurodegeneração, que pode ser identificada também por um PET scan chamado FDG, e áreas de atrofias identificadas pela ressonância magnética, e também a presença da tau na coleta do líquido. A grande questão aqui é que a gente está falando de coleta de líquido, a gente não sabe exatamente qual a quantidade de proteínas que vão identificar se esses pacientes eles têm essa assinatura para Alzheimer ou não, né? Você teria que fazer exames a cada 2 anos para poder ver se está havendo uma subida, uma elevação dessas proteínas. E estamos falando de exames extremamente caros que não são acessíveis para a maior parte da população. Por exemplo, aqui o PIB só tem no Instituto de Psiquiatria e só para pesquisa. Então, com base nisso, a gente já costuma ouvir essa frase, né, que os olhos são a janela da alma, mas em neurociência também os olhos podem ser uma janela para entender as doenças neurodegenerativas. Em Alzheimer, especificamente, a gente tem diversos estudos, né, a maior quantidade de referências que a gente tem de estudo é usando esse exame aqui, que é a tomografia de coerência óptica, que ela mede a espessura da retina. Então, o que tem se observado que há uma diminuição da espessura da retina, principalmente na parte superior. No entanto, diversas doenças oftalmológicas levam também a essa diminuição. No eletroretinograma, que é uma medida, né, eletrofisiológica, a gente vê também diversas alterações. No entanto, a gente percebe que nos artigos há uma controvérsia sobre os resultados. E até sobre a visão de cores, a gente já tem artigos que publicaram que há uma alteração global da visão de cores nos pacientes com Alzheimer, ou alguns só apenas no eixo tritã, que seria o eixo azul e amarelo. O grande problema é que esses estudos eles usaram como critério o diagnóstico puramente clínico dos pacientes, que é feito através dos testes neurocognitivos e avaliação clínica.
Então, com base nisso, né, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a visão de cores de pacientes com doença de Alzheimer e CCL, comparados a um grupo controle pareado pela idade, e associar essas alterações na visão de cores com os achados dos exames de PET scan para detectar a presença de beta-amiloide e neurodegeneração. Os pacientes eles foram encaminhados do LIM 21, no Instituto de Psiquiatria da USP, lá que eles foi feito o diagnóstico e os testes neuropsicológicos. Depois foram encaminhados para realizar os exames de PET e encaminhados aqui para o IPUSP para fazer a avaliação oftalmológica e os testes visuais. Nós avaliamos 89 pacientes, excluímos 36 devido a alterações oftalmológicas, doenças como retinopatia diabética, glaucoma, e também pacientes que não conseguiram executar, sujeitos que não conseguiram executar o teste. E incluímos 53. Aqui eu vou falar do CCT, né, que foi o teste o Cambridge Color Test, que a gente usou para fazer a avaliação da visão de cores. É um teste computadorizado, psicofísico, que mede a discriminação cromática usando um estímulo pseudoisocromático, que é uma modificação do C de Landau. E a gente usa um protocolo rápido chamado Trivecto, que avalia os limiares protan, deltan, tritan no eixo de confusão. E a gente fez uma adaptação para a nossa população. Geralmente o paciente ele fica com um joystick, né, para poder indicar a posição, a abertura do C, né, se está para cima, para o lado. E, no caso, o avaliador ficou com esse controle e pediu para o paciente referenciar. E a gente aumentou o tempo de resposta de 5 segundos para 10 segundos. Todos os sujeitos eles fizeram um trial antes de 2 minutos para poder saber se eles tinham entendido, se eles conseguiam executar, e quem não conseguiu foi excluído da amostra. Então, o nosso primeiro resultado, né, a gente observou que aqui a gente tem em preto os pacientes controles, em azul Alzheimer e vermelho o CCL, que está em inglês como MCI. Então, o que a gente observou? Que os pacientes Alzheimer, eles apresentaram maiores limiares eles apresentaram maiores limiares, que significa pior visão de cores em todos os eixos, tanto para tritan, deltan e protan, em relação ao grupo controle. E os pacientes CCL, eles só apresentaram alteração comparado ao grupo controle apenas no eixo tritan. Então, aqui, maior limiar significa pior visão de cores, né, nesses eixos. No entanto, quando a gente desconsiderou o diagnóstico puramente clínico, né, em CCL, em Alzheimer e controles, e separamos pacientes pelo PET. Então, pacientes que tinham presença de beta-amiloide pelo PET, né, pelo PIB-PET, e pacientes que não tinham presença de beta-amiloide. E o que foi que a gente observou? Que os pacientes que tinham beta-amiloide positiva não tiveram alterações na visão de cores em relação ao grupo controle. Que aqui é positivo, grupo controle no caso não, negativo, né? Aqui é positivo e cinza negativo. Já em relação à neurodegeneração, a gente encontrou um resultado bem interessante. Então, os pacientes que tinham neurodegeneração pelo exame, todos foram diferentes dos pacientes que não tinham neurodegeneração. Ou seja, eles apresentaram pior visão de cores em todos os eixos. Então, com base nisso, o que a gente pode concluir? Que pacientes com doença de Alzheimer têm uma alteração difusa na visão de cores, né, uma alteração de visão de cores adquirida. Os CCLs, eles apresentam alteração no eixo azul e amarelo, e que todos os pacientes com alteração na visão de cores detectados pelo Cambridge Color Test apresentavam diminuição do metabolismo de glicose detectado pelo FDG, que é um sinal de neurodegeneração, e não pelo PIB-PET. Então, o CCT ele pode ser uma ferramenta para monitorar a progressão da doença de Alzheimer. Quando a gente fez o estudo, a nossa ideia era diagnóstico precoce, e no final a gente viu que ele está mais como um marcador de piora da doença. E não só para a doença de Alzheimer, né? Também em outras demências que podem levar a neurodegeneração até mais severa, como demência de Levy, frontotemporal, vascular. E o mais interessante é que é um exame não invasivo, rápido, que dá para ser feito num consultório.
E é aquilo que o professor Paulo estava falando sobre trabalhar em equipe, né? Então, isso foi um estudo junto com a psiquiatria, com o oftalmo, e eu acho que esse é o futuro da neurociência, são essas colaborações. Obrigada. Nosso trabalho foi aceito para publicação, né? Eu tinha que falar, porque eu acho que a recompensa do pesquisador é essa, a publicação. Obrigada. Obrigado a todos os palestrantes. Senhoras e senhores, teremos agora o intervalo para o café, que será servido lá na sala de exposição da EDUSP, onde também será realizada a apresentação dos painéis. Tá? Essa apresentação se encerrará pontualmente às 16h40, quando a gente retoma as atividades aqui, para evitar mais atrasos, ok? Então, bom café a todos.